eu sou Isadora Matiello e você está ouvindo o Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Episódio de hoje, conservação, comunidade e uma reflexão sobre ativismo. Eu lembro como se fosse ontem. Era uma segunda-feira normal em Lisboa, bem ensolarada. Era meu dia de home office e a primeira vez que eu tinha sido convidada por locais para participar de um evento exclusivo em que uma bióloga iria contar sobre sua pesquisa de conservação. Eu lembro que nesse dia eu estava bem para baixo, sem saber muito o que eu estava fazendo, para que servia toda aquela pesquisa. E aí eu resolvi ir para o coworking para sair um pouco de casa. Só que eu cheguei no cowork também não conseguia produzir nada e eu falei, bom, eu vou caminhar um pouco e no caminho eu resolvo se eu vou para esse evento ou não. Aí eu fui caminhando, passei a Praça Marquês de Pombal, desci toda a Avenida da Liberdade, sentei em um banco, liguei para uma amiga para ver se eu me animava um pouco, peguei um café e cheguei no lugar ali perto da estação do Rossio. Eu sabia que, no fundo, eu precisava estar naquele lugar e conhecer a Martina. Naquele dia, eu precisava ver outras cientistas com a paixão pela natureza, mas com um olhar atento às pessoas. E isso eu recebi de sobra. Foi uma palestra que me tocou muito, me emocionou, foi o que salvou meu dia. E eu fiquei tão extasiada que eu a convidei para o podcast. Então, a nossa convidada de hoje é a Martina Panizzi. Ela é bióloga de conservação, educadora ambiental e explorer da National Geographic. A sua atuação gira em torno da pesquisa e da conservação da vida selvagem, e ela já atuou em pesquisas em floresta e comunidades e também em deserto, na África, Europa e Península Arábica. Seu grande interesse é desenvolver estudos socioecológicos ou implementar ações de conservação com a participação e envolvimento das pessoas. Na conversa de hoje, nós falamos sobre a sua paixão à conservação, aos invertebrados, à vida selvagem e de como essa pesquisa foi tendo outros olhares dos aspectos humanos com a participação da comunidade local. Além disso, a gente finalizou a conversa com um olhar muito sensível sobre o que é ser ativista e sobre a nossa saúde mental. Então, se você tem interesse em pesquisa participativa, colaborativa, assim como também trabalhos com a comunidade, você vai escutar muitos aprendizados aqui com a Martina, especialmente sobre quando os problemas sociais são mais urgentes que os ambientais e como lidar com isso. É isso, espero que goste, que faça sentido e um bom episódio para você. Seja muito bem-vinda, eu fiquei super feliz que você topou, adorei ter te conhecido, eu fiquei muito emocionada com a tua palestra, então é muito feliz mesmo de você estar aqui. E para a gente poder começar, então eu queria que você me contasse um pouco primeiro sobre você, onde você nasceu, em qual região da Itália, e como que você optou pela biologia. Bem, para já também gostei muito de te conhecer, foi uma conversa ótima. E ver também toda essa proatividade. E em Itália, como é que tudo começou? Foi basicamente porque eu tinha um jardim na minha casa, tinha a sorte de ter um pedacinho de jardim, e então perdia-me no jardim e alguém, eu acho que foi a minha mãe, não me lembro bem quem, disse que quando era muito pequenina, mostrou-me os seres mais pequeninos e disse que todos tinham a mesma importância, porque todos vivíamos no mesmo lugar. Então, aos olhos de uma criança que ouve essa frase, ser uma formiga tem a mesma importância que um cão, que uma pessoa. Quando os outros não respeitam esses seres, eu ficava super confusa, não sabia bem como fazer e ficava também com raiva porque as pessoas não reparavam nesses seres vivos. Mas depois comecei a acostumar-me com as outras pessoas que, ok, são pequeninos, talvez não tenham tanta importância. Fui só
no secundário, que estudei agricultura, que aprendi sobre ecossistemas e sobre como esses seres mais pequeninos, que nós não vemos muito, os invertebrados são mais do que o 97% de todos os animais. Sendo assim, é graças a eles que nós conseguimos ter a comida que temos na mesa, que conseguimos ter a maior parte dos serviços que nos permitem continuar a sobreviver através da natureza, porque são mesmo a base. E então, a partir disso, comecei à procura de querer proteger animais em vias de extinção, mas no específico animais que não eram muito, que as pessoas não lidavam muito ou não reparavam neles. E nesse caso eu queria mesmo os invertebrados. Só que só quando comecei a trabalhar com eles percebi que, apesar de eles serem tão diferentes das pessoas, não havia conservação deles sem as pessoas. E que as pessoas eram uma componente-chave disso. E como no meu trabalho, a componente que eu adoro mais e que me dá mais vontade de continuar, é mesmo quando alguém tem medo, tem receio ou tem até o racismo, o especismo, tudo vem do medo, sobretudo, de um ser vivo. Só que se com algumas atividades eu olhar com paciência e com curiosidade, ele começa a conhecer este ser tão diferente dele, quando tem aquele brilho nos olhos que percebe que afinal não é tão diferente, que percebe que afinal é interessante, essa é a motivação que me dá a força de continuar. Então foi assim que comecei a trabalhar com pessoas e animais um bocado diferentes. Sim, que bonito, que bonito. Bom, então vamos começar a contar um pouco sobre o seu projeto de mestrado, porque tem bastante coisa, né, a partir daí, porque foi lá que tudo começou a trabalhar de fato com invertebrados. Eu trabalhei também por uns 8 anos com invertebrados, crustáceos, e eu sei como que é, né, esse encantamento e a gente querer mostrar para os outros a importância desses animais e tudo. Mas eu queria que você me contasse como que foi a sua primeira vez no campo, né? Na época do mestrado. O que te chamou mais atenção? Bem, imagina, eu estava à espera disso toda a minha vida. Desde pequenina eu sentia mesmo, eu tenho que estar lá, tenho que estar lá. Imagina todos os dias da tua vida pensar nisso e afinal com 24 anos finalmente vais fazer o que querias fazer a tua vida inteira. E a primeira vez foi então em Santo Tomé, que é uma ilha na África Ocidental, sobre a linha do Equador, tem Santo Tomé e Príncipe, essas duas ilhas, e onde há floresta tropical. E quando eu perguntei se havia um invertebrado para estudar que estava a desaparecer, eles disseram, alguns dados sobre um caracol gigante que existe só nessa ilha. E como eu já tinha tido caracóis gigantes como animais de estimação de criança, fiquei, não, é preciso fazer alguma coisa. Ninguém estava interessado nesse assunto. E então consegui ir lá. E quando cheguei, foi tipo, foi incrível. Estava tudo certo. Os cheiros, tudo. Estava tudo mesmo como tinha imaginado desde sempre. E a floresta, tipo, eu literalmente na primeira semana chorava pela felicidade, só tipo a cheirar, só os cheiros que eu sempre tinha imaginado. Que bonito. Só que quando começou logo a ser tão lindo quanto tão desafiante ou difícil, porque ninguém tinha assim muita experiência sobre caracóis. A equipa era as minhas colegas estudavam aves e como eu ia na floresta à noite, não tinha a equipa dos outros, só estava com o pessoal da ilha. Comecei a conhecer logo, fizemos assim uma mini equipa, eu e o Gabriel, que era a pessoa que trabalhava comigo na floresta de Santo Tomé. E quando começámos a ir na floresta à noite, víamos que realmente não havia esta espécie mais, não existia. E agora, imagina, chegaste lá e tens que estudar, fazer uma tese sobre isso e não se encontra em lado nenhum. Então, afinal, tínhamos encontrado 1 ou 2, mas era muito pouco. E era um cenário bastante deprimente. Até que contatámos os caçadores. Há caçadores que vão caçar porco do mato, que é javali ou macacos e assim.
E eu fui com eles, fomos juntos, eu, o Filipe, depois o Mito, o Gabriel, juntos fomos para a floresta durante bastante dias. Aconteceu muita coisa, choveu até ficarmos presos na floresta, por exemplo, choveu até a tenda cair e todo o material eletrónico e ficarmos, por exemplo, a noite inteira debaixo da chuva a esperar para o sol. E está frio, é um ambiente tropical, mas na floresta, nas montanhas, está frio. E foi muito, muito assustador, mas afinal conseguimos encontrar uma pequena vale com algumas dezenas de caracóis gigantes, dessas espécies que só existe lá. E foi incrível porque eles próprios, tipo, era tipo uma quest, era uma aventura. Há semanas à procura deles e finalmente estamos em frente deles. E eles são tão pacíficos, eles são assim, devagar a comer, nas begonhas gigantes, assim, tipo, quem são esses animais grandes aqui? E então foi lindo. Eu acho que eles próprios, os outros colegas de Santo Tomé, gostaram de ver essa espécie e perceber que não tinha desaparecido, que ainda havia, mas a partir daí foi claro que se ninguém tipo, fizesse nada ia desaparecer. E então, a partir desse ponto, o meu objetivo, o objetivo deles era acompanhar-me, mas o meu objetivo era voltar e publicar. E não estava de acordo com isso. Primeiro porque o artigo ia ser em inglês, não era a língua... ia servir para a comunidade científica, mas logo no impacto prático não ia servir quase nada. Apesar de nós estarmos em contato com a direção das florestas e darmos resumos de tudo o que estava a acontecer e etc. Então, quando voltamos, fiquei muitos meses assim, muito em baixo, tipo, estava a sentir super inútil, porque é que eu fui para um lugar que nem é o meu lugar de origem, e afinal eu volto e tenho que publicar e fazer nada. Não estava certo. E até que então juntamos com o Gabriel, com os outros de Santo Tomé, com outro meu colega, o Vasco, de Portugal, e os meus orientadores, e escrevemos projetos para fazer algo mesmo de conservação. Então aí depois começou o projeto. Perfeito. Então você ficou em contato intenso com as pessoas locais. E como que foi essa conexão? Você acha que foi isso também que te trouxe essa coisa de eu preciso publicar além do paper científico, precisamos fazer algo? Bem, para já, não sei, houve uma conexão bastante fácil com as pessoas. Eu adoro Portugal, mas foi mais fácil eu ficar integrada nesse, talvez pela forma de falar, né? Ou não sei, eu estava me sentindo bastante à vontade mais nesse ambiente. E então, por causa disso, como havia assim uma espécie de confiança mútua, dava também para entender mais, apesar de forem só 2 meses no início, portanto não dá para perceber muita coisa, mas ser já acolhida na família, assim, o meu orientador também facilitou que estivéssemos a viver mesmo com uma família que depois foi como se fosse a minha família durante todos os anos a seguir. Deu para perceber qual é a ideia que as pessoas têm da floresta, dos animais e quais são os problemas que existem um bocado na ilha. E então aí é que não estava assim muito planejado, mas decidi com o Gabriel e os outros daí integrar também uma componente de inquéritos preliminares. Então fizemos 80 inquéritos para perceber também essa componente humana, que não, era assim uma ideia, mas não... E então entrou na tese também isso, e depois foi isso que deu os resultados, deram ideia para o projeto e para o doutoramento que seguiu. Entendi. Então essa componente social ela foi construída, a parte humana, um pouco antes até do doutoramento. Então quando o doutoramento foi entregue, assim, a proposta já tinha toda essa parte ecológica e social junto, foi isso? Na realidade, o doutoramento foi um bocado aleatório, comecei o doutoramento, porque eu queria fazer projetos de conservação. E fizemos uma proposta à National Geographic para um projeto. O problema era o seguinte: havia uma espécie de caracol gigante invasor que tinha sido introduzida na ilha. Com a deflorestação e o consumo excessivo do caracol endémico, nativo da ilha, esse maior estava a desaparecer, enquanto que o outro estava a ficar muito mais abundante e a estragar um bocado a floresta.
E o que vimos nos inquéritos é que as crianças só conheciam a espécie invasora. Os adultos conheciam ambas, mas quase que já não conheciam nada sobre a espécie endémica. E os mais velhotes só conheciam ambas, mas estavam surpreendidos que as gerações mais novas não conhecessem as espécies próprias das ilhas, que estavam lá há milhões de anos. E então, o que estava a acontecer na floresta estava refletido nas memórias, nos recordes das pessoas de várias idades. Com base nisso, escrevemos o projeto da National Geographic, que foi para trabalhar com escolas e comunidades e fazer de forma tal que houvesse uma troca de memórias através de jogos e assim, para que se restabelecesse o que realmente existe na ilha. Há animais que são daqui, que existem, sempre existiram, e há outros que não são daqui, e há ameaças que estão a acontecer na ilha. Só que depois surgiu a possibilidade de fazer o doutoramento, então as perguntas do doutoramento foram baseadas no conhecimento científico que faltava e nos resultados do projeto em si, de educação e de conservação. Entendi. Não, muito interessante. E aí eu queria focar um pouco nessa parte humana agora, né? Qual que foi o principal aprendizado que você teve e desafio ao fazer esse trabalho colaborativo, né? Porque imagina que a partir do momento que faz a educação, os jogos, tem a interação com a comunidade, eles chegaram a participar de pensar em novas formas, de propor novas soluções, ou de pensar em outras perguntas. Me conta um pouco como que foi essa etapa, por favor. Então, sendo os nossos jogos e a espécie de caracol, nós usávamos como uma espécie de bandeira para as outras espécies também na floresta. Sendo um caracol, não era assim muito... não havia muita controvérsia. Digamos que era um animal que as pessoas não ficavam chateadas a falar dele. Como podia ser, por exemplo, com tartarugas, que já tinha havido esforços maravilhosos. Agora a situação está muito melhor em São Tomé, mas foi muito controverso, porque houve proibições e as tartarugas eram comidas, etc. O caracol era assim, é um caracol. E como... Não é carismático, né? Não era assim tão carismático, mas não era também alvo de conflitos. E então as pessoas... Era carinhoso para eles, era algo que viam de criança, à volta das vilas, das roças, e que de repente tinha desaparecido. Então as pessoas queriam mesmo perceber o que estava a acontecer e o que é que podiam fazer. O que as maiores aprendizagens foram de certeza que, pronto, tudo... Quem vem de fora não pode dizer nada. Quem está no lugar é o seu lugar, são os seus animais e tudo. Isso desde o dia 1 fizemos isso. Mas é preciso ter uma mensagem clara com todas as entidades que estão a atuar nesse lugar. Em caso de São Tomé, há muitas entidades a atuar nas mesmas comunidades, e se não houver uma combinação entre as entidades do governo, as ONGs, etc., as pessoas ficam confusas. É por isso que é preciso de uma coordenação muito boa. E as atividades correram muito bem, as pessoas gostaram, deram os seus inputs. Houve muitas discussões, por exemplo, nós não podemos usar a tartaruga, agora não podemos usar o caracol, e era muito importante estabelecer desde o início, estamos aqui para ter uma conversa, uns jogos, mas ninguém está a dizer a ninguém o que não se pode ou se pode fazer. Não há aqui nenhum julgamento e nada, são só conversas e jogos juntos. E depois eles tiveram também a ideia de criar aquele pequeno sítio de reprodução. Era importante ter o mesmo pensamento sobre isso, que todos fossem de acordo que era uma coisa essencial e prioritária. Mas outra coisa que realmente, a viver também na comunidade durante o tempo também do doutoramento, então de 2018 a 2023, tive muito tempo em São Tomé, sobretudo na comunidade lá em cima da montanha, foi que há alguns problemas
sociais que falam mais alto que os problemas ambientais, que são mais urgentes. E se esses não são resolvidos, tudo o que é ambiente é sempre secundário. E então é como estar a insistir sobre alguma coisa que não vai funcionar, porque primeiro é como estar a reparar o vidro de um carro, mas um dos cilindros do motor não está a funcionar. As pessoas são pessoas e os problemas sociais vão ser sempre mais importantes nesse caso. Então, se os biólogos não falam com psicólogos, com sociólogos, se não há uma combinação junta de todas as ONGs que estão a atuar a nível social e ambiental, os problemas não se vão resolver. Vou fazer um exemplo prático. Não havia forma, por exemplo, de integrar a opinião das mulheres, que são super importantes no comércio da espécie invasora. Por quê? Porque as mulheres têm alguns problemas muito graves. Há problema, por exemplo, da violência doméstica e de ter que ficar em casa com muitas crianças, muitas vezes sem apoio por parte dos maridos, que são abandonadas nesse caso. E claro que uma mulher que está no dia a dia a tentar procurar comida para os seus filhos não vai ter tempo para participar de atividades do ambiente ou ter vontade sequer para fazer alguma coisa para o ambiente. Primeiro é preciso assegurar algum cuidado básico. E então é aí que fiz uma promessa a mim própria, também escrevi já uma candidatura, não sei se vai ganhar, mas tem que haver uma integração muito forte entre necessidades sociais básicas e depois ir para os problemas ambientais, ou fazer uma combinação. Com certeza. Mas, Martina, você acha que isso é algo que está crescendo na comunidade científica? Porque na época que eu estava fazendo a graduação e mesmo o mestrado, que isso é lá 2007, 2012, eu não via tanto essa conexão, né? Essas investigações multidisciplinares, essas parcerias. E eu não sei se agora eu estou para olhar mais esse tipo de colaboração, mas me parece que cresceu um pouco a consciência. Você sente que cresceu ou você acha que ainda tem um pouco aqueles grupos fechados, né? Dos biólogos, ou aqui é o assistente social? Como que você vê? Bem, no meu ambiente eu vi que cresceu porque fala-se mais sobre essas temáticas agora. E também eu acho que quando se continua a fazer a mesma coisa e não se vê assim muitos impactos no terreno, é preciso reconhecer onde é que estão os problemas. Mas ainda há grupos em que não há expertise, não há cientistas que trabalham com pessoas, e então é um bocado como, ok, sabe-se que é importante, mas continua-se sem integrar essa parte. E também temos que reconhecer que a maior parte dos biólogos da conservação, ou biólogos de ecologia, etc., foram para biologias porque gostam muito de animais ou de plantas e às vezes não querem tanto interagir com pessoas. Pelo menos é o que eu vejo. E não é justo pedir a um investigador para ser tudo, porque cada um tem as suas valências e não se pode dizer, mas tu tens que fazer comunicação na ciência, é o teu dever. Ok, mas se não gostas, tem que se fazer o que gostas, porque só quando gostas de fazer alguma coisa que fazes bem. Então, Perfeito. Mas é preciso ter o cuidado que num grupo de investigação haja pelo menos uma ou duas pessoas que gostem de fazer isso e que possam integrar isso nas investigações desse grupo. Inclusive a parte do financiamento, né? Você comentou que foi buscar apoio da National Geographic, imagino que era uma candidatura, se você puder explicar depois também eu agradeço, mas como que está aí em Portugal na questão disso, assim, de ter alguém da equipe que tenha essa componente de divulgação científica, ou então que vai fazer essa conexão com a parte social? Ou ainda, pelo menos aqui no Brasil, começou a ter essa preocupação, né, de na hora de ter os recursos financeiros,
começar a ter algum recurso para isso. Tem crescido, tem aumentado aí em Portugal, Europa no geral? Eu penso que tem aumentado e mesmo a nível de candidaturas, mesmo candidaturas para o governo, penso que seja necessário agora incluir uma parte de comunicação de ciência ou que seja mais valorizado. Mas a nível de investigação, o que é mais usado para avaliar um investigador são as publicações. E se uma pessoa tem que se focar o tempo inteiro em publicações, não tem tempo para fazer a divulgação dessas publicações, que é o elo fundamental para que a tua investigação tenha realmente algum impacto prático, quer seja a nível político, quer seja a nível de público das pessoas, qualquer seja o público-alvo. E sendo assim, é claro que se as pessoas não têm tempo, não conseguem fazer isso. Há centros em que há alguém que é pago para fazer a divulgação da ciência daquele centro específico, mas sobretudo nas redes sociais ou, por exemplo, em Portugal tem depois a Ciência Viva, que faz atividades de educação ambiental e convida investigadores para fazer isso. Mas a nível de projetos em si, é preciso ter sensibilidades para incluir essa componente. Se for um projeto mais só de ciência, como não é um output assim ligado diretamente na ciência, às vezes é preciso ir encontrar financiamentos acessórios para poder depois implementar isso. Tipo, nós é o que fizemos. Sim. E voltando no projeto, então, em São Tomé, como que foi a questão do antes, durante e depois com a comunidade? Acho que principalmente depois do seu doutoramento, assim, como que foi essa comunicação, essa interação da investigação e de mostrar os resultados para essa população? Então, o antes foi, na verdade, o antes começou porque já havia ligações com o meu orientador, que já trabalhava lá há muitos anos, então, e era bem recebido pela comunidade, então não chegamos assim do nada, já havia ligação com a direção das florestas do país, já havia ligação com a comunidade Monte Café, que é onde é locada, é perto da floresta, e então a gente fica lá a dormir e a comer juntos. E então já havia uma preparação de muitos anos em que as pessoas já conheciam que às vezes chegavam mestrandas. E quando eu cheguei com essa investigação, foi a primeira específica sobre os caracóis. E as pessoas no início, tipo, estavam muito curiosas de saber o que é que tinha acontecido ao caracol endémico. E essa curiosidade foi uma desculpa também para começar a investigar outras coisas. Os outros caracóis que existem nas ilhas, que é uma diversidade gigante, ou assuntos como que espécies, não só de caracóis, mas de animais em geral, as crianças conhecem e querem proteger, como fomos na maioria das escolas do país, também dava para, antes das ações de educação ambiental, fazer a investigação, ou usar o conhecimento através de um jogo, tipo, as crianças tinham cartas e tinham que selecionar as cartas dos animais que queriam proteger ou não, tinham que dizer os nomes, e depois esses animais eram usados para fazer educação ambiental. Só que esse jogo inicial foi usado para publicar, fazer investigação mesmo. Agora, o que é necessário é voltar e ver, fazendo uma monitorização, se efetivamente esse programa inteiro há mais caracóis ou menos nessas áreas que são mais ameaçadas. Mas quando nós começamos a fazer essas atividades, por exemplo, as atividades com as comunidades, as primeiras foram em 2018 e eu no ano passado, em 2023, voltei lá para fazer uma atividade com caçadores. E os caçadores se lembravam do que falámos em 2018. E foi engraçado porque de repente as pessoas estavam a falar do caracol, como estava ameaçado na televisão, nas comunidades. E eu, tipo, ia nas comunidades e falava, conhece esse caracol? E eles começavam a dizer, não, mas esse é ameaçado, não se pode apanhar. Ou assim. Então, a divulgação funcionou. As pessoas começaram, não todas, mas a maior parte da comunidade, da população,
A palavra começou a se espalhar. E até que, quando a espécie era vendida no mercado, com ovos e tudo, chegavam-me sinalações e dizer, isso está a acontecer, é preciso fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, sim, a divulgação funcionou. E há pessoas que ainda continuam com isso. Sim, nossa, resultados sensacionais, assim. É aquilo, né? Às vezes a gente também demora para ver o impacto, às vezes nem fica sabendo, né, dos resultados do nosso trabalho, mas ele tá lá. Eu tenho certeza que foi bem feito e a gente vê. Bom, daqui a pouco a gente vai comentar até do prêmio que você recebeu pelo seu doutorado, mas eu queria aproveitar, assim, porque é muito bonito ver o amor, a sua paixão pelo projeto e, sobretudo, sobre as pessoas, né? Tô vendo hoje agora, vi nessa palestra, e eu recebi uma pergunta de uma ouvinte que eu falei, nossa, a Martina é a melhor pessoa para responder, que ela tem uma dúvida assim, quando que termina a pessoa cientista e começa a pessoa ativista, porque ativismo aí eu digo não só da parte de educação ambiental, conservação, mas também dos direitos humanos, do respeito, e eu acho que você tem essas duas características. Como que você se define? Você acha que tem uma delimitação? É tudo junto? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, essa é uma dúvida que cada investigador deveria se fazer antes de fazer a investigação, porque queremos ou não, em estudos sociais e ecológicos, a forma como a nossa pessoa existe no estudo já é enviesa, já é um bias, tipo, eu sou uma pessoa, eu tenho alguma ética, alguns princípios morais, sendo assim, que eu queira ou não queira, vai haver alguma influência na minha investigação. Então, eu aconselho que qualquer investigação, e por isso também há um statement que supostamente é preciso fazer nessas investigações, a dizer, eu sou essa pessoa, tenho estes princípios, faço ou não faço parte da comunidade em que estudei. Agora, eu aconselho, na minha opinião, é muito a motivação para a qual uma pessoa está a fazer aquele tipo de estudo impacta muito como isso vai correr ou não e que influência vai ter nos outros. Porque sem motivação, se for uma coisa mecânica, sim, pode funcionar, mas talvez não ter assim, com pessoas, queiramos ou não queiramos, afinal funciona o coração. Tipo, ok, pode ser, mesmo com os políticos, tipo, a conversa que vamos ter, afinal é isso. Nós estamos acostumados a trabalhar com histórias, com storytelling, com imagens visuais, com imagens que chegam, com histórias que chegam ao coração, e a ciência não é feita assim. O que nós vemos nos papers não vai chegar ao coração das pessoas muitas vezes, é difícil. Então, quando se começa uma investigação, é bom fazer um exame de consciência, tipo, quem eu sou, quais são os meus princípios, como é que eu estou a entrar nessa temática, o que é que eu penso sobre isso e quanta influência quero eu ter nisso ou não, sabendo que provavelmente a forma como eu me ponho, a forma como eu falo, a forma como eu faço o framing da nossa pesquisa vai influenciar a pesquisa em si. Depois, ser ativista ou não, é preciso ter cuidado também nisso, porque há muitos problemas no mundo. Se nós ligarmos à televisão, o nosso cérebro não vai conseguir processar todos os problemas que vai haver no mundo. Nós não vamos resolver todos os problemas no mundo. E já me aconteceu que, para pessoas que, sobretudo, são assim mais sensíveis a temáticas como chego num sítio e vejo todos estes problemas e como é que eu vou resolver, a pessoa pode ficar numa espiral negativa e deprimir, porque sentes inútil, sentes que o seu impacto não vai servir. Então, aconselho a ter um passinho de cada vez. Eu, logicamente, logisticamente, agora quero ter esse impacto, mas pequenino, não pode ser uma coisa demasiado grande.
eu vou focar nisso. Eu não posso lidar com todos os problemas do mundo. Não é suposto. E então, um pequeno impacto de cada vez. E eu faço assim, porque senão, se ficar como investigadora, a ser também ativista, mas a ver tudo o que está acontecendo no mundo, faço shutdown, fico sem empatia, é uma defesa do meu corpo e talvez é o que acontece nas pessoas, não tendo capacidade de resolver tudo, fico indiferente na apatia, e isso não é suposto um humano fazer isso. Então, um passinho de cada vez, na nossa investigação, podemos fazer alguma coisa para uma causa e focar nisso e chegar a esse objetivo e logo pensa-se ao outro. Uau, muito, muito bonito e maduro. Eu até fiquei curiosa, assim, de saber o que te inspira, né? Tem alguém que te inspira? Ou, assim, quais tipos de conteúdo que normalmente você gosta de consumir para manter nisso, né? Assim, poxa, eu vou fazer algo, esse impacto específico, que é o que me abastece, não é uma forma de me paralisar. O que profissionalmente te abastece positivamente para manter essa motivação? Na realidade, foi um bocado a experiência. Eu passei momentos muito baixos, mesmo muitos baixos, e em que estava a pensar desistir de tudo, em que não estava-me a sentir inútil. Quanto mais fazia, quanto mais sentia que não servia de nada. E então foi um bocado uma resposta do meu corpo a dizer assim, não pode funcionar, não podes. Agora eu consumo conteúdo de notícias muito seletivo, não olho muito as notícias, só as notícias mais importantes sobre o mundo, porque às vezes sinto que pode fazer mal. E tento selecionar muito o conteúdo na base da ansiedade que me dá também ou não. E falar com muitas pessoas. Como eu gosto de falar, não sei se também gostas, sim, eu sei que gostas, porque falamos também muito. Como, sim, sim. Não, é muito bom conversar, trocar com as pessoas, né? Experiência, mas qualquer pessoa, pode ser a senhora que vive aqui ao lado, ela tem uma experiência de vida. E Exato. relativizar tudo. Eu não me vou comparar com a experiência de vida dela, mas é útil saber como é que ela cresceu. E vendo todo isto de forma relativa, dá para perceber mais ou menos o que talvez é necessário no mundo, como é que as pessoas pensam. Mesmo a questão do racismo é algo que é muito, muito presente em alguns sítios onde eu existo, mas é preciso ver de onde é que nasce. Então, só falando com as pessoas e vendo como é que elas cresceram desde crianças e sabendo que tudo isso vem muito seja da infância, seja do ambiente em que elas estão rodeadas. Enfim, agora estou assim a falar de coisas que não têm muito a ver, mas... Não, tem a ver sim. Acho que tudo compõe a nossa atuação profissional. É isso, é a nossa experiência de vida, é conhecer as histórias das pessoas, os pontos de vista. É muito bonito isso. Mas enfim, a gente já está chegando ao fim, infelizmente, por conta do tempo. E eu tenho uma curiosidade, porque faz pouco tempo, né? Poucas semanas que você recebeu um prêmio super merecido de reconhecimento do seu doutoramento, de toda essa investigação, desse trabalho de conservação. E eu queria saber se você pode falar o que você tem se dedicado agora, quais são os próximos passos, os próximos projetos, como que tá o seu coração aí profissional. Obrigada. Não, obrigada. O prêmio foi bom receber esse prêmio pela SPECO, que é a Sociedade Portuguesa de Ecologia, e realmente não é só para mim, é também para os meus orientadores que foram... Se alguém fizer doutoramento, eu aconselho sempre ter orientadores bons, porque é a base. E um argumento que fica assim no coração já desde o início, pode até ficar mais querido, mas é bom trabalhar em algo que nos emociona. E agora, com Santo Tomé, eu continuo a colaborar quando for preciso de mim, mas eu tentei também atuar onde era necessário eu ir. E então comecei, fui chamada para fazer com uma equipa de várias pessoas de vários países do mundo um
inventário da fauna de uma área do deserto da Península Arábica. E lá fizemos um inventário, eu fiz o inventário das aranhas, que são super queridas lá. E algumas um bocado assustadoras, mas outras mais fofinhas. E agora, como passei com essa equipa 5 meses no deserto no total. E só que era claro que não conseguia não falar. E então comecei a trabalhar eventualmente com as comunidades locais. E agora tenho assim, juntamente, somos como uma equipa de pessoas que vivem dessa cidade mais local. E estamos a fazer uma investigação sobre o uso dos animais e das plantas por parte de comunidades que vivem perto do Mar Vermelho. E é incrível ver as diferenças, tipo, de como todas estas pessoas estão, neste momento, a existir no mesmo mundo, mas há usos tão diferentes dos animais e das plantas de Santo Tomé para o deserto, da floresta para o deserto. É mesmo lindo. E também há um projeto da National Geographic na Tanzânia em que os alunos fizeram o próprio inventário dos animais que existem perto das escolas deles, selecionaram animais nos quais estão mais interessados e agora estão a fazer vídeos para a conservação desses animais. E a investigação é muito semelhante àquela que foi em Santo Tomé, investigar quais são os fatores que determinam que uma criança saiba mais sobre a biodiversidade em comparação com outra e quais são os fatores que determinam que uma criança prefere esse animal em vez que esse outro. E estes são... É um bocado o que está a acontecer. Uau, é bastante coisa e muito interessante. E para quem, depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o seu Instagram, que dá para acompanhar um pouquinho das suas aventuras, das suas viagens, que eu acho que é uma forma também da gente ter um pouco mais de contato com essa ciência que você faz. E é muito inspirador, assim, muito, muito legal. E, bom, eu quero te agradecer mesmo, Martina, por ter conversado. E eu queria saber de você, assim, o que é fazer uma ciência com impacto social? Uma ciência com impacto social é considerar que as pessoas que fazem parte daquele tópico são parte integrante da ciência. Eles têm que estar envolvidos no início da pesquisa, durante e depois. É parte integrante. Então, não é assim um stakeholder, um público assim ao lado que de repente vai receber informação e comer informação. Não, eles têm que fazer parte desse caminho. Perfeito, maravilhoso, Martina. E você faz isso também, né? Eu Além tento. de tudo. Tento. Vamos todos tentando assim. Exato. Mas é Martina... fácil. Não, as pessoas são... Não, todas as pessoas às vezes podem ser um bocado mais difíceis, mas na realidade todas as pessoas têm alguma coisa de bom dentro, então concordo. Quando se ver isso é mais fácil. Concordo plenamente. E sempre dá para sentir isso, não sei se alguém já te falou, se você já sabe. Toda vez que eu te escuto falar, dá para sentir isso. De alguma forma você já transmite essa comunicação, essa mensagem, assim, da gente sempre saber. Cada pessoa, né, tem algo bom para a gente aprender, para trocar, então é muito, muito bonito de ver. Então eu te agradeço muito por ter topado. Isabel. Obrigada, eu vou continuar te acompanhando aqui de longe agora. Aqui. Assim que eu voltar para Lisboa, eu te mando mensagem. Claro, mas, assim, por favor. Sim, e eu te desejo muito sucesso e estamos aqui também para o que você precisar. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Isadora. Qualquer coisa diz. Bom, se você chegou até aqui, o meu muito obrigada e sinal que você gosta do impacto científico e que de alguma forma ele faz sentido para você. Então eu vou pedir que, se você conhece outras pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, que você compartilhe esse podcast ou as redes sociais do Impacto Científico, que é somente @Impacto Científico, para que mais pessoas possam conhecer esse projeto. E caso você tenha alguma sugestão
de tema ou de pessoa que você quer escutar aqui como entrevistada, é só mandar um e-mail para comunidade@impactocientifico.org. É isso, o meu muito obrigada e até o próximo episódio.